Você já olhou para alguém e pensou: essa pessoa não tem ideia do buraco que está cavando? Aquele tipo de arrogância cega que faz a pessoa achar que está no controle de tudo, quando na verdade está dançando na palma da mão de quem ela menos espera? Pois é. Hoje eu vou te contar uma história que vai te fazer repensar tudo o que você sabe sobre aparências, poder e vingança. Imagina a cena: um executivo de sucesso, bonito, confiante, no auge da carreira. Ele olha para a esposa, aquela mulher simples que ele conheceu quando não era ninguém, e diz com toda a frieza do mundo: Você não cabe mais no meu mundo, Adelaide. Eu preciso de alguém que combine com a imagem. Ele achava que tinha ganhado o jogo da vida. Tinha o cargo de sonho na maior empresa da cidade, uma amante modelo no braço, e estava prestes a ser nomeado o novo CEO. Arrastar aquela ex-esposa sem graça pelo divórcio era só o passo final da ascensão dele ao topo. Mas ele cometeu um erro fatal. Ele não sabia que o mundo que ele tanto queria conquistar pertencia à mulher que ele acabou de jogar fora. Fica comigo até o final, porque essa história tem mais reviravoltas do que novela mexicana, e o final vai te deixar de queixo caído. O som da caneta tinteiro, arranhando o papel, era o único ruído naquela sala de reuniões enorme e estéril, da Monteiro Vasconcelos Internacional. Tiago assinou o nome com um floreio, a ponta dourada da caneta cara pegando a luz. Ele nem olhou para cima. Simplesmente deslizou os papéis do divórcio pela mesa de mogno na direção da mulher sentada do outro lado. É generoso, Adelaide. Tiago disse, a voz lisa, sem nenhum traço dos 7 anos que tinham passado juntos. A pensão é mais que suficiente para você voltar para onde se sente confortável, talvez de volta para o interior de Minas, ou era Goiás. Eu nunca consegui lembrar. Adelaide estava sentada em silêncio. Ela usava um cardigã cinza simples e nenhuma maquiagem. O cabelo estava preso num coque frouxo e meio bagunçado. Para o mundo de fora, ela parecia exatamente o que Tiago dizia que ela era. Uma dona de casa sem graça e sem ambição que tinha pegado carona na estrela ascendente dele. Ela pegou os papéis. As mãos dela não tremiam. É Goiás, Tiago, ela disse baixinho. E eu não quero a pensão, eu só quero o cachorro. Tiago riu, um som curto, latindo de descrença. O cachorro? Só isso? Tá bom, pode levar. Eu vou reformar a cobertura inteira mesmo. A Jéssica tem alergia a pelo de cachorro. O nome ficou pairando no ar como fumaça tóxica. Jéssica? Adelaide olhou para cima, os olhos verdes indecifráveis. Então você já vai colocar ela para morar lá? A tinta nem secou ainda, Tiago. Tiago se levantou, ajeitando o terno italiano sob medida. Ele caminhou até a janela do chão ao teto, olhando o horizonte de São Paulo. Ele se sentia um titã. Aos 32 anos, ele era o diretor regional da Monteiro Vasconcelos, o conglomerado de logística e tecnologia mais poderoso do Hemisfério Sul. Vamos ser realistas, Adelaide, Tiago disse, olhando para o próprio reflexo ao invés de olhar para ela. A gente já acabou faz anos. Você é simples. Você gosta de jardinagem e de ler romances baratos. Eu estou prestes a me tornar o CEO mais jovem da história da empresa. Quando o velho Monteiro se aposentar mês que vem, eu preciso de uma parceira que saiba andar num tapete vermelho, não de alguém que se preocupa com compostagem. Ele se virou de volta para ela, um sorriso de deboche curvando os lábios. Amanhã é o baile de Safira, é a noite em que o conselho anuncia o novo sucessor. Eu vou levar a Jéssica. Ela é modelo, Adelaide. Ela fala 3 idiomas. Ela combina com a imagem. Você era só um tapa-buraco. Foi um golpe cruel e desnecessário. Adelaide se levantou devagar. Ela não chorou. Ela não gritou. Ela só olhou para ele com uma expressão que Tiago interpretou como derrota, mas que na verdade era pena. Você acha que imagem é tudo, Tiago? Ela sussurrou. Você passou tanto tempo subindo a escada, nunca se deu ao trabalho de verificar quem é o dono da parede onde ela está apoiada. Me poupe desse papo de biscoito da sorte. Tiago acenou a mão com desdém. Assina os papéis. Sai, a segurança vai te acompanhar. Adelaide assinou. Ela deixou a aliança na mesa, um diamante modesto que ele tinha comprado quando era um ninguém. Ela saiu pelas portas de vidro, a postura ereta, os passos silenciosos. Tiago pegou a aliança e jogou na lixeira. Ele tirou o celular e discou. Jéssica, amor, tá feito. Ela foi embora, se arruma. Amanhã à noite a gente domina a cidade. Mas enquanto Tiago olhava as luzes da cidade, ele não fazia ideia de que a mulher simples que acabou de sair do prédio não estava voltando para um apartamentinho qualquer.
Ela estava entrando num carro blindado preto, esperando 3 quarteirões de distância, ocupado pela equipe jurídica mais poderosa do Brasil. Adelaide sentou no banco de trás do Escalade blindado, finalmente permitindo que uma única lágrima escorresse pelo rosto. Não era uma lágrima de coração partido. Era uma lágrima de luto pelo homem que Tiago costumava ser. A senhora está bem, senhorita Monteiro? O motorista perguntou, olhando pelo retrovisor. Era Tomás, o chefe de segurança do pai dela. Um homem que a conhecia desde os 6 anos de idade. Estou bem, Tomás, Adelaide disse. A voz dela mudou. A suavidade evaporou, substituída por uma cadência firme e educada. Você trouxe o arquivo? No banco ao lado dela, uma pasta de couro. Adelaide abriu. Dentro estava a auditoria trimestral da Monteiro Vasconcelos Internacional. O mundo a conhecia como Adelaide Teixeira, a dona de casa quieta, mas o nome de batismo dela era Adelaide Monteiro Vasconcelos. Ela era a única filha de Arthur Monteiro, o fundador bilionário da empresa onde Tiago trabalhava. 7 anos atrás, ela tinha querido escapar da sombra do império do pai. Ela queria saber se alguém podia amá-la por quem ela era, não pelos bilhões dela. Ela conheceu Tiago numa cafeteria. Ele estava batalhando, era ambicioso e parecia gentil. Ela usou o sobrenome de solteira da mãe, Vasconcelos, e fingiu ser uma revisora freelancer. Ela se apaixonou. Ela se casou com ele. E das sombras, ela pavimentou o caminho do sucesso dele. Cada promoção que Tiago conseguiu, Adelaide tinha sussurrado para o pai dar uma olhada no arquivo dele. Cada negócio importante que Tiago fechou, Adelaide tinha secretamente aconselhado ele na estratégia, disfarçando como intuição durante o jantar. Ela o construiu, e ele acabou de descartá-la porque achou que ela não era elite o suficiente. O telefone dela vibrou. Era um número privado. Oi, pai. Adelaide atendeu. Ele assinou? A voz de Arthur Monteiro era um estrondo baixo. Ele era um homem que podia derrubar mercados de ações com uma carranca, mas tinha um ponto fraco pela filha. Assinou, Adelaide disse. Ele me deixou ficar com o cachorro. O idiota, Arthur resmungou. Ele sabe? Não, ele acha que eu estou voltando para o interior. Ele disse que eu não cabia no mundo dele. O mundo dele? Arthur soltou uma risada seca e aterrorizante. Ele está morando numa caixa de papelão dentro do seu mundo. Filha, escuta, eu cansei dessa farsa. O conselho está esperando o anúncio amanhã. Eu ia dar a ele a posição de CEO porque você me pediu, apesar da arrogância dele. Mas agora? Agora, Adelaide disse, fechando o arquivo. A gente vai para o plano B. E o que é o plano B? Adelaide olhou pela janela enquanto o carro passava por um outdoor com uma das campanhas publicitárias recentes de Tiago. O plano B é que eu paro de me esconder. Ele quer uma mulher que saiba andar no tapete vermelho. Ele quer alguém que comande respeito. Eu vou mostrar para ele exatamente como isso se parece. Você vai pro baile, Arthur disse com prazer na voz. Eu não vou só ir, pai. Eu vou comandar. É hora do tapa-buraco assumir o lugar de direito na mesa. Garante que a segurança saiba para não deixar o Tiago entrar pela entrada VIP. Se ele quer ser elite, vamos ver se ele sobrevive no tanque de tubarões sem eu segurando a mão dele. E a amante? Arthur perguntou. Deixa ela vir. Adelaide disse friamente. Eu preciso de uma testemunha. Ela desligou. Puxou os grampos do cabelo, deixando as ondas douradas caírem sobre os ombros. Limpou o batom discreto do rosto. A dona de casa simples estava morta. A herdeira tinha voltado. O grande salão de festas do Hotel Fasano foi transformado num oceano cintilante de azul e prata. Este era o baile de Safira, o evento corporativo mais exclusivo do ano. Senadores, magnatas da tecnologia e celebridades circulavam sob lustres que custavam mais do que a maioria das casas. Às 7h30 da noite, uma Ferrari vermelha reluzente parou no manobrista. Tiago saiu parecendo uma estrela de cinema. Ele usava um smoking azul marinho sob medida feito em Londres. No braço dele estava Jéssica. Jéssica era inegavelmente bonita, de um jeito chamativo e exagerado. Ela usava um vestido cortado baixo demais e com fenda alta demais, coberto de lantejoulas que pegavam a luz agressivamente. Ela tinha 23 anos, uma mistura caótica de ambição e ingenuidade. Ai meu Deus, Tiago! Ela guinchou, tirando uma selfie com o tapete vermelho de fundo. Olha esse lugar, a gente é totalmente o casal mais gato daqui. Age como se você pertencesse, Jess, Tiago murmurou, verificando o reflexo na janela do carro. Hoje à noite é sobre poder. Eu preciso encontrar o Arthur Monteiro.
Assim que eu apertar a mão dele, a posição de CEO é minha. Eles subiram as escadas. Tiago entregou o convite ao recepcionista com um sorriso presunçoso. Tiago Teixeira, diretor regional, mais um. O recepcionista, um homem mais velho de luvas brancas, examinou a lista. Ele pausou. Ele franziu a testa. Tem algum problema? Tiago perguntou, a paciência já se esgarçando. Senhor Teixeira? Sim. O senhor não está na lista VIP. Tiago sentiu uma onda de calor no pescoço. Como assim? Eu sou o favorito do palestrante principal para o novo cargo. Verifica de novo. Eu tenho o senhor na lista de admissão geral. O recepcionista disse polidamente, mas firmemente. Entrada lateral, por favor. As portas principais são reservadas para membros do conselho e a família Monteiro. Jéssica deu uma risadinha nervosa. Tiago, que vergonha. Por que a gente tá na fila dos pobres? É um erro administrativo, Tiago sibilou, agarrando o braço dela com força. Vem, eu demito esse cara amanhã. Eles contornaram até a entrada lateral, se espremendo entre gerentes de nível médio e fornecedores. Tiago estava fervendo. Não era assim que a coroação dele deveria começar. Uma vez dentro, porém, a confiança dele voltou. A sala era espetacular. Garçons circulavam com taças de champanhe caro. Tiago avistou Juliano, o CFO da empresa. Ele guiou Jéssica na direção dele. Juliano, que bom te ver. Tiago sorriu radiante, estendendo a mão. Juliano, um homem nos 50 que sabia onde os corpos estavam enterrados, olhou para Tiago com uma expressão estranha. Era uma mistura de confusão e vergonha alheia. Tiago, Juliano assentiu, não aceitando a mão. Eu não achei que você viria hoje à noite. Considerando? Considerando o quê? Tiago riu. O divórcio? Notícia velha, Juliano. Peso morto foi embora. Conhece a Jéssica. Jéssica acenou, o chiclete mastigando levemente audível. Oi, amei sua gravata. Juliano olhou para Jéssica, depois de volta para o Tiago. Certo. Bem, aproveitem a noite, Tiago. Vai ser memorável. Juliano saiu apressado. Cara esquisito, Jéssica disse pegando uma taça de champanhe. Ele só tá com inveja, Tiago disse vasculhando a sala. Cadê o Arthur Monteiro? O velho geralmente faz uma entrada a essa altura. As luzes do salão de repente escureceram. Um holofote iluminou o palco principal. A sala ficou em silêncio. Uma voz ecoou pelos alto-falantes. Senhoras e senhores, por favor, recebam o presidente da Monteiro Vasconcelos Internacional, Sr. Arthur Monteiro. A multidão explodiu em aplausos. Tiago bateu palmas mais forte que qualquer um, sussurrando para Jéssica. Presta atenção, ele vai me chamar no palco em 10 minutos. Arthur Monteiro subiu ao palco. Ele tinha 70 anos, mas se movia com o vigor de um boxeador. Ele ajustou o microfone. Obrigado, Arthur disse. Esta noite é uma noite de mudança. Por 40 anos eu pilotei este navio. Mas chegou a hora de sangue novo, visão nova. Tiago cutucou Jéssica. Vem aí. Mas antes de anunciar o novo CEO, Arthur continuou, os olhos vasculhando a multidão, pousando brevemente no canto de trás onde Tiago estava. Eu quero apresentar a vocês a pessoa que realmente tem comandado a estratégia desta empresa das sombras nos últimos 5 anos. A pessoa que desenhou a aquisição da Ásia. A pessoa que nos salvou da crise das startups. Tiago franziu a testa. Ele tinha executado a aquisição da Ásia, mas não tinha desenhado ela. Ele lembrou de levar a papelada para casa e reclamar, e Adelaide ficando acordada a noite toda consertando os números. Por favor, recebam. A voz de Arthur trovejou. Minha filha e acionista majoritária da Monteiro Vasconcelos, senhorita Adelaide Monteiro Vasconcelos. As portas duplas no topo da grande escadaria se abriram. Tiago deixou cair a taça de champanhe. Ela estilhaçou no chão, espirrando nos sapatos de Jéssica, mas ele não percebeu. No topo da escada estava uma mulher. Ela não estava usando um cardigan cinza. Ela estava usando um vestido verde esmeralda sob medida que abraçava cada curva, pingando diamantes que faziam as lantejoulas de Jéssica parecerem plástico. O cabelo dela era uma cascata dourada, a maquiagem era afiada, feroz e perfeita. Era Adelaide, e ela estava olhando diretamente para ele. O silêncio no salão era absoluto, um cobertor pesado e sufocante que abafava o tilintar suave dos talheres e o murmúrio de conversas educadas. Todos os olhos estavam fixos na escadaria, mas nenhum estava tão arregalado ou tão apavorado quanto os de Tiago. Adelaide desceu os degraus de mármore com a graça de uma rainha, voltando para reclamar um trono roubado. A seda esmeralda do vestido fluía ao redor dela como dinheiro líquido.
a fenda na saia revelando pernas que Tiago tinha ignorado por anos, agora acentuadas por sandálias de diamantes que custavam mais que o carro dele. Mas não era o vestido, nem as joias, nem o cabelo. Eram os olhos dela. Eles vasculhavam a multidão, frios e predatórios. Quando eles fixaram em Tiago, ela não vacilou. Ela não desviou o olhar em vergonha como costumava fazer quando ele criticava a roupa ou a comida dela. Ela sustentou o olhar dele. E pela primeira vez na vida, Tiago se sentiu pequeno. Se sentiu como um inseto debaixo de uma lupa, prestes a ser queimado. Tiago? Jéssica puxou a manga dele, a voz estridente e confusa. Tiago? Aquela é... Não é sua ex-mulher? A do interior? Tiago não conseguia falar. A garganta dele parecia cheia de serragem. Ele tentou formular uma frase, uma explicação racional, mas o cérebro dele estava em curto-circuito. Adelaide, uma Monteiro. Impossível. Ele reprisou o casamento inteiro na cabeça em questão de segundos. O jeito que ela nunca falava da família. O jeito que ela sorria vagamente quando ele se gabava de conhecer o chefão, Arthur Monteiro. O jeito que ela sempre insistiu em acordos pré-nupciais que mantinham os bens separados. Ela não estava protegendo meu dinheiro, ele percebeu com uma revirada nauseante no estômago. Ela estava protegendo o dela. Adelaide chegou ao fim da escada. Arthur Monteiro, o homem que Tiago passou 5 anos tentando impressionar, caminhou até ela. Ele não apertou a mão dela. Ele beijou ela no rosto e ofereceu o braço. A afeição era genuína, calorosa, um contraste brutal com a postura aterrorizante e gélida que Arthur geralmente mostrava aos funcionários. Senhoras e senhores, Arthur disse, a voz amplificada pelo microfone. Peço desculpas pelo engano ao longo dos anos. Minha filha desejava fazer seu próprio caminho no mundo, entender a vida sem o filtro da riqueza extrema. Ela queria saber em quem podia confiar. E esta noite, acredito que ela tenha a resposta. Uma onda de sussurros percorreu a multidão. As pessoas se viraram para olhar para Tiago. Ele podia sentir os olhos deles julgando, rindo, sentindo pena. Não, Tiago sussurrou. A negação estava subindo nele, uma coisa desesperada e arranhando. Isso é uma piada, é uma pegadinha. Ele largou o braço de Jéssica. Fica aqui. Onde você vai? Jéssica sibilou, agarrando o bíceps dele. Todo mundo tá olhando pra gente, Tiago. Você tem champanhe nos sapatos. Cala a boca. Tiago disparou, empurrando a mão dela. Ele começou a abrir caminho pela multidão. Ele tinha que chegar ao palco. Ele tinha que consertar isso. Ele era Tiago Teixeira. Ele era o queridinho. Ele podia se safar de qualquer coisa com charme. Se Adelaide era uma Monteiro, isso significava que ele era um Monteiro por casamento. Tecnicamente, os papéis do divórcio estavam assinados. Mas eles tinham sido registrados? Talvez ele pudesse alegar coação. Talvez ele pudesse reconquistá-la agora mesmo. Ele passou por um senador e um magnata da tecnologia aos empurrões. Com licença passando, assuntos de família. Ele chegou à beira do palco baixo, exatamente quando Adelaide pegou o microfone do pai. Ela olhou para o mar de rostos, a expressão serena. Obrigada, pai, ela disse. A voz dela era diferente também. Foi-se o tom suave e apologético que ela usava em casa. Esta voz era treinada, ressonante, comandante. É um prazer finalmente me apresentar adequadamente. Por 7 anos, vivi entre vocês como Adelaide Teixeira. Observei como esta empresa opera do chão de fábrica para cima. Vi quem trabalha pelo bem da firma e quem trabalha apenas pelo bem do próprio ego. Tiago escalou os degraus laterais do palco. Um segurança se moveu para interceptá-lo, mas Adelaide ergueu a mão. Tudo bem, Tomás? Ela disse no microfone. Deixa ele vir. Tiago tropeçou para o centro do palco, as luzes fortes o cegando. Ele parecia desvairado ao lado da perfeição dela, suado, vermelho, com manchas de vinho nos sapatos. Adelaide, ele ofegou, forçando um sorriso que parecia mais uma careta de terror. Ele estendeu a mão para dela, mas ela deu um passo suave para trás. Tiago, ela disse, a voz amplificada pelo salão. Você está interrompendo meu discurso. Amor, por favor, Tiago disse baixando a voz, tentando criar uma bolha íntima na frente de 500 pessoas. O que é isso? Por que você não me contou? A gente é marido e mulher, a gente é uma equipe. Eu não quis dizer o que eu disse ontem. O estresse da promoção. Você sabe como eu fico. Adelaide olhou para ele com uma expressão de leve curiosidade, como se ele fosse uma bactéria particularmente interessante numa placa de Petri. Ela não afastou o microfone. Cada palavra estava sendo transmitida.
Você não quis dizer? Adelaide perguntou, erguendo uma sobrancelha. Você não quis dizer que eu era sem graça? Que eu era um tapa-buraco? Que eu não cabia no seu mundo? A multidão arfou. Algumas risadinhas nervosas ecoaram pela sala. Eu estava com raiva, Tiago implorou, suando profusamente agora. Adelaide, olha pra gente. Pensa no que a gente pode fazer. Você é uma Monteiro, eu sou o diretor regional. Juntos a gente pode dominar essa cidade. Eu te amo, Adelaide. Você sabe que eu te amo. Você me ama? Adelaide repetiu. Ela se virou para a plateia. Ele diz que me ama. Então ela apontou um dedo com manicure impecável na direção do fundo da sala, diretamente para a garota de rosto vermelho, no vestido de lantejoulas parada perto do buffet. Então, quem é a Jéssica? O holofote girou violentamente pela sala, pousando em Jéssica. Ela congelou, um canapé de camarão a meio caminho da boca. Ela parecia um veado nos faróis. Aquela... Tiago gaguejou. Ela é uma estagiária. Eu estava mentorando ela. Mentorando ela? Adelaide riu, e foi um som frio e afiado. Tiago, você colocou ela para morar na nossa cobertura 3 horas atrás. Você jogou a caminha do cachorro no lixo para abrir espaço para o tapete de yoga dela. A multidão explodiu em risadas, choque e vaias. Era um coliseu, e Tiago era o gladiador sem espada. Adelaide, vamos conversar sobre isso em particular. Tiago sibilou, o charme falhando, a raiva emergindo. Você tá me envergonhando. Tá envergonhando a empresa. Eu sou a empresa, Tiago, ela disse, a voz descendo uma oitava, ficando mortalmente séria. E você está invadindo. Tiago enrijeceu. Eu trabalho aqui. Eu sou o maior executivo nesta sala. É mesmo? Adelaide se virou para o pai. Pai, a gente assinou os formulários de reestruturação de pessoal do Q4? Arthur Monteiro deu um passo à frente, tirando um documento do bolso do smoking. Tenho eles bem aqui. Excelente, Adelaide disse. Ela olhou de volta para Tiago. Veja bem, Tiago, esta noite não é só um baile, é uma avaliação de desempenho, e infelizmente você foi reprovado. Tiago sentiu o chão inclinando debaixo dele. Do que você está falando? Você acha que conquistou seu sucesso? Adelaide disse, dando um passo na direção dele, os saltos clicando no palco. Mas vamos olhar o histórico. O acordo de logística de 2023. Você queria comprar a frota. Eu te disse para alugar os contêineres. Você economizou 40 milhões porque eu fiz as contas enquanto você jogava golfe. O rosto de Tiago ficou pálido. Isso é conversa privada de casal. A fusão com a Omnicorp? Adelaide continuou implacavelmente. Você queria aceitar 12%. Eu te disse para segurar por 18% porque eu sabia pelo meu pai que eles estavam desesperados. Eu escrevi seu roteiro de negociação, Tiago. Eu digitei para você enquanto você estava cansado assistindo futebol. Para, Tiago sussurrou. Todo o grande sucesso que você teve nos últimos 5 anos fui eu, Adelaide anunciou para a sala. Eu era a arquiteta, você era só o rosto, e francamente, o rosto ficou cansativo. Ela se virou para a multidão, erguendo a voz. Há um rumor de que esta noite um novo CEO seria anunciado. Esse rumor é verdade. Tiago estufou o peito. Apesar de tudo, uma parte minúscula e delirante dele pensou: talvez ela ainda vá me dar o cargo para me manter por perto, ela precisa de mim. O conselho e eu votamos, Adelaide disse. A nova CEO da Monteiro Vasconcelos Internacional sou eu. Os aplausos foram ensurdecedores, uma ovação de pé. Tiago ficou ali parado, as mãos penduradas frouxas ao lado do corpo, assistindo sua esposa, sua ex-esposa, aceitar a adoração que ele acreditava ser seu direito de nascença. Mas Adelaide não tinha terminado. Ela ergueu a mão pedindo silêncio. Entretanto, ela disse, olhando para Tiago, temos uma vaga para o cargo de diretor regional. Como o Sr. Teixeira demonstrou falta de julgamento, integridade e inteligência básica, ele está sendo dispensado de suas funções, com efeito imediato. Você não pode me demitir, Tiago gritou, a voz falhando. Eu tenho um contrato, eu tenho um pacote de rescisão, eu vou te processar por tudo que você vale. Adelaide sorriu. Era o sorriso do lobo que já comeu a ovelha. Ah, Tiago, ela suspirou. Você realmente deveria ter lido os papéis do divórcio antes de assinar ontem, especificamente a página 42, parágrafo C. A menção da página 42 pairou no ar como uma lâmina de guilhotina. Tiago a encarou. O quê? Você estava tão ansioso para se livrar de mim? Adelaide explicou, a voz projetando claramente até o fundo da sala,
onde os fotógrafos de imprensa agora disparavam suas câmeras como uma tempestade de relâmpagos. Você estava tão desesperado para abrir espaço para Jéssica que não leu a cláusula de não competição e conduta que eu adicionei ao acordo. Ela sinalizou para a tela grande atrás do palco. A equipe técnica, claramente preparada para esse momento, projetou um PDF do documento que Tiago tinha assinado menos de 24 horas atrás. Lá estava a assinatura dele. Desleixada, arrogante, apressada. Deixa eu ler para você, Adelaide disse, se virando para olhar a tela. No caso de o signatário, Tiago Teixeira, se envolver em atos de infidelidade pública ou conduta prejudicial à reputação da família Monteiro antes da finalização do decreto, toda rescisão, opções de ações e bônus são confiscados. Além disso, o signatário reconhece que qualquer propriedade intelectual ou estratégias de negócios desenvolvidas durante o casamento permanecem propriedade exclusiva da cônjuge, Adelaide Monteiro Vasconcelos. A sala ficou em silêncio. Você abriu mão das suas ações, Tiago, Adelaide disse suavemente. Você abriu mão do seu bônus. Você até abriu mão dos direitos sobre os projetos que você alegava serem seus. Você não tem nada. Você sai dessa empresa com exatamente o que trouxe para esse casamento: seu ego e um terno barato. Tiago sentiu os joelhos cederem. Ele realmente cambaleou. Isso é armação. É negócio, Adelaide o corrigiu. Você sempre disse que negócio é sobre a sobrevivência do mais apto. Você só não percebeu que era a presa. Ela se virou para os seguranças. Tomás, por favor, escolte o Sr. Teixeira para fora das instalações. E pegue o celular corporativo e as chaves do carro dele. Esses são propriedade da Monteiro Vasconcelos. Tomás, o motorista corpulento que tinha confortado Adelaide mais cedo naquele dia, subiu ao palco. Ele não parecia mais um motorista, parecia um executor. Ele agarrou Tiago pelo braço, não gentilmente. Me solta! Tiago gritou se debatendo. Eu sou o VIP, eu sou o diretor. Anda, senhor Teixeira, Tomás resmungou, arrastando-o em direção às escadas. Enquanto Tiago era arrastado pelos degraus, tropeçando e quase caindo, ele olhou freneticamente para a multidão procurando um aliado. Ele viu Juliano, o CFO. Juliano, faz alguma coisa. Conta para eles quanto dinheiro eu fiz para essa empresa. Juliano tomou um gole do champanhe e deliberadamente virou as costas para Tiago, puxando conversa com uma planta decorativa. Tiago vasculhou a sala procurando Jéssica. Jéssica vai ficar do meu lado, ele pensou desesperadamente. Ela me ama. A gente tem uma conexão. Ele a avistou perto da saída. Ela estava digitando freneticamente no celular. Quando Tiago foi arrastado para mais perto, ela olhou para cima. Jess, Tiago gritou. Jess, liga para um advogado. Pega o carro. Jéssica olhou para Tiago, suado, humilhado, demitido e quebrado. Então, ela olhou para cima, para Adelaide no palco, poderosa, rica e triunfante. Jéssica guardou o celular na bolsa. Ela não deu um passo à frente, ela deu um passo para trás. Eu não acho não, Tiago. Ela disse alto o suficiente para a multidão próxima ouvir. Você me disse que era o CEO. Você me disse que ela era louca. Eu não namoro mentirosos, nem perdedores. Ela girou nos calcanhares e saiu pela porta, as lantejoulas do vestido brilhando como um sinal de aviso. Jéssica! Tiago gritou. A humilhação era total. Os seguranças não o arrastaram pela porta lateral dessa vez. Eles o marcharam bem pelo corredor central, passando pelas fileiras de pessoas que ele tinha desprezado por anos. Ele viu os rostos de secretárias em quem ele tinha gritado, associados juniores de quem ele tinha roubado crédito e rivais de quem ele tinha zombado. Todos estavam sorrindo, alguns até estavam gravando com os celulares. Tomás empurrou Tiago pelas portas principais do Hotel Fasano e para o pavimento frio da Avenida Paulista. Meu casaco! Tiago balbuciou tremendo no ar da noite. Eu deixei meu casaco no chapeleiro. Considere uma doação para a fundação, Tomás disse parado na entrada como um leão de chácara nos portões do paraíso. E senhor Teixeira? Tiago olhou para cima, lágrimas de raiva e choque ardendo nos olhos. Se você algum dia chegar perto da senhorita Adelaide ou do prédio Monteiro de novo, Tomás disse, a voz baixando para um sussurro áspero. Eu não vou chamar a polícia, eu vou resolver pessoalmente, entendeu? Tiago assentiu, apavorado. Tomás enfiou a mão no bolso, puxou um pequeno objeto amassado e jogou em Tiago. Ele caiu numa poça aos pés dele. Era a caneta Montblanc que Tiago tinha usado para assinar os papéis do divórcio. Você pode precisar disso para preencher formulários de desemprego, Tomás disse.
As pesadas portas de vidro bateram. Tiago Teixeira ficou sozinho na calçada. O baile estava a todo vapor lá dentro. Ele podia ouvir a música e os aplausos para sua esposa. A Ferrari dele estava estacionada com o manobrista, mas ele percebeu com um aperto no coração que não tinha o ticket, as chaves ou o dinheiro para pagar o manobrista. Ele não tinha nada. Dentro do salão, a atmosfera tinha mudado de choque para celebração. O peso morto tinha sido cortado e a verdadeira líder tinha emergido. Adelaide estava no palco, a mão tremendo ligeiramente agora que a adrenalina estava passando. O pai colocou a mão no ombro dela. "Você foi bem, filha", Arthur sussurrou. "Você foi bem." Adelaide olhou para a multidão. Ela viu respeito, viu admiração, mas sentiu um vazio estranho. Vingança, ela percebeu. É um prato melhor servido frio, mas não te satisfaz. Ela pegou o microfone uma última vez. "Obrigada", ela disse. "Agora vamos trabalhar. Temos muita limpeza para fazer." Enquanto a banda começava a tocar jazz e os garçons começavam a servir o prato principal, Adelaide desceu do palco. Ela precisava de ar. Precisava de um momento para respirar antes dos membros do conselho descerem sobre ela. Ela caminhou em direção às portas da varanda, sinalizando para Tomás que queria ficar sozinha. Ele assentiu e ficou de guarda na entrada. Adelaide saiu para a varanda de pedra com vista para o Parque Trianon. As luzes da cidade cintilavam como estrelas caídas. Ela respirou fundo o ar fresco, fechando os olhos. Tinha acabado. A mentira tinha acabado. Tiago tinha ido embora. "Belo show, senhora Teixeira. Ou devo dizer, senhorita Monteiro." A voz veio das sombras do canto da varanda. Era profunda, suave e carregada com um tipo perigoso de diversão. Adelaide girou, a mão indo instintivamente para a garganta. Ela não tinha percebido que tinha mais alguém ali fora. Um homem saiu para a luz. Ele era alto, mais alto que Tiago, com ombros largos que forçavam um smoking mais preto que a noite. Ele tinha cabelo escuro, um maxilar afiado coberto por um dia de barba e olhos da cor de aço. Ele segurava um cigarro aceso numa das mãos, embora não parecesse estar fumando. Adelaide o reconheceu instantaneamente, e o sangue dela gelou. Era Gabriel, o Lobo Moretti. Se Tiago era um tubarão corporativo, Gabriel era o Leviatã. Ele era o chefe do sindicato Moretti, uma família que controlava os sindicatos da construção, as docas de embarque e metade dos políticos de São Paulo. Ele era um homem que o pai dela tinha estritamente proibido de fazer negócios. Ele era perigoso, ele era letal, e ele estava atualmente sorrindo para ela. "Senhor Moretti", Adelaide disse, a voz firme apesar do coração martelando contra as costelas. "Esta é uma festa privada. Não acredito que você estava na lista de convidados." "Eu não faço listas", Gabriel disse dando um passo lento na direção dela. Ele jogou o cigarro por cima da grade da varanda. "Eu vim ver a coroação. E devo dizer, assistir você dissecar aquela desculpa patética de homem foi a coisa mais divertida que vi em uma década." "O que você quer?" Adelaide perguntou, recuando até a cintura bater na grade de pedra. Gabriel parou. Ele estava perto o suficiente para ela sentir o cheiro dele. Uísque caro, tabaco e pólvora. "Eu quero fazer um acordo", Gabriel disse. "Nós não fazemos negócios com criminosos." Adelaide disparou de volta. Gabriel riu. "Todo mundo é criminoso, Adelaide. Alguns de nós só temos alfaiates melhores. Além disso, com seu ex-marido fora, você tem uma vaga no departamento de logística. E eu controlo as docas. Você precisa de mim." "Eu não preciso de ninguém", Adelaide disse desafiadoramente. Gabriel se inclinou, o rosto a centímetros do dela. Os olhos dele desceram para os lábios dela, depois voltaram para os olhos. "Você precisava de um marido que te enxergasse", Gabriel sussurrou. "Tiago era cego, mas eu te vejo." "Adelaide, eu vi o fogo em você esta noite, e eu acho que você e eu poderíamos queimar essa cidade inteira juntos." Adelaide sentiu uma onda de calor que não tinha nada a ver com raiva. Isso era perigoso. Isso era errado. Isso era exatamente o tipo de problema do qual ela deveria fugir. Mas enquanto ela olhava para os olhos do predador, percebeu algo aterrorizante. Ela não queria fugir. O ar na varanda parecia vibrar com tensão. Adelaide encarou Gabriel Moretti, o coração martelando contra as costelas como um pássaro preso. A lógica gritava para ela fugir. Esse homem era um predador, um chefão cujo nome era sussurrado com medo pelos 5 cantos da cidade. Mas o instinto, um instinto escuro e adormecido que tinha despertado no momento em que ela humilhou Tiago, mandava ela ficar. "Você está propondo uma aliança", Adelaide disse, a voz firme.
embora as mãos agarrassem a grade fria de pedra atrás dela. A Monteiro Vasconcelos opera na luz, Sr. Moretti. Você opera nas sombras. Óleo e água não se misturam. Gabriel deu mais um passo, invadindo o espaço pessoal dela com arrogância deliberada. Ele cheirava a perigo, e colônia cara. A indústria de transporte marítimo não é óleo e água, Adelaide. É sangue e dinheiro, você sabe disso. Seu pai sabia disso. Por que você acha que seus caminhões nunca são assaltados? Por que você acha que seus contêineres nunca ficam semanas presos na alfândega? Os olhos de Adelaide se arregalaram. Meu pai te pagava. Seu pai pagava tributo. Gabriel corrigiu suavemente. Uma taxa de proteção. Mas Arthur está velho. Está se aposentando. Os lobos estão circulando. Sem seu marido, desculpa, seu ex-marido, você parece vulnerável para o mercado. Você precisa de um novo cão no portão. E eu estou me oferecendo para ser o lobo. E qual é o preço? Adelaide perguntou estreitando os olhos. Porque eu sei que você não faz caridade. Gabriel sorriu. Um sorriso lento e predatório que fez os joelhos dela fraquejarem. Eu quero legitimidade. Eu tenho bilhões em dinheiro sujo, Adelaide. Preciso de empreendimentos limpos. Quero um assento no conselho. Silencioso, claro, mas com participação. Você quer lavar dinheiro através da minha empresa? Adelaide o acusou. Eu quero investir no nosso futuro, Gabriel rebateu. Ele estendeu a mão e colocou uma mecha solta de cabelo dourado atrás da orelha dela. Os dedos dele eram ásperos e calejados, contrastando com a maciez da pele dela. O toque enviou uma descarga de eletricidade através dela que era assustadoramente prazerosa. Pensa nisso. Tiago está lá fora agora. Um animal ferido é perigoso. Ele sabe seus segredos. Ele sabe suas senhas. Quem vai impedi-lo quando ele tentar te destruir? A polícia? Eles demoram 20 minutos para chegar. Eu demoro 2. Adelaide recuou, a mente acelerada. Ele estava certo. Tiago era mesquinho, vingativo e desesperado. Vou pensar nisso. Ela sussurrou. Não pensa muito tempo, princesa, Gabriel disse recuando para as sombras. A tempestade está vindo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a tempestade já estava se formando num quarto de motel barato na zona leste. Tiago Teixeira sentou na beira de um colchão manchado, olhando para a parede. Ele tinha vendido o relógio, um Patek Philippe dado a ele por Arthur Monteiro, para uma casa de penhor por uma fração do valor, só para pagar o quarto e uma garrafa de uísque barato. Ele tomou um gole, o líquido queimando a garganta. A humilhação do baile rodava em loop na mente dele. As risadas, o jeito que Jéssica tinha olhado para ele, o jeito que Tomás tinha jogado ele na rua. Eles acham que podem me apagar. Tiago murmurou, os olhos vermelhos e maníacos. Eles acham que eu sou só um tapa-buraco. Ele enfiou a mão no bolso. Não tinha o celular corporativo, mas tinha um celular descartável que usava para atividades extracurriculares. E mais importante, ele tinha a memória. Tiago tinha sido diretor regional por 5 anos. Ele não conhecia a estratégia, mas conhecia os códigos. Sabia onde os servidores ficavam. Sabia a roupa suja, as contas offshore, as brechas fiscais, as listas de clientes sensíveis. Ele discou um número. Silas Gomes falando. Uma voz atendeu. Silas Gomes era o CEO da Omnicorp, a maior rival da Monteiro Vasconcelos. Ele era um invasor corporativo implacável que tentava destruir o Império Monteiro há décadas. Senhor Gomes, Tiago disse, a voz rouca. Aqui é Tiago Teixeira. Houve uma pausa. O homem do momento. Silas riu sombriamente. Eu vi o vídeo da sua saída nos Trending Topics. Muito dramático. Eu posso destruí-la, Tiago disse, indo direto ao ponto. Eu sei os códigos de override da grade de logística automatizada. Posso derrubar toda a cadeia de suprimentos deles por uma semana. Posso congelar os ativos deles. Posso te dar o plano para roubar o maior contrato deles. E por que você faria isso? Silas perguntou. Porque eu quero vê-la implorar, Tiago sibilou, apertando a garrafa até os nós dos dedos ficarem brancos. Eu quero 10 milhões e quero um emprego na Omnicorp, nível de VP. Me encontra no Porto em Santos, Silas disse. Armazém 4, 1 hora. Traga os códigos. Se funcionarem, você recebe seu dinheiro. Tiago desligou. Ele se levantou, jogando um pouco de água no rosto. Olhou no espelho rachado. Ele não viu um perdedor. Viu um homem prestes a se vingar. 1 hora depois, Adelaide estava sentada no escritório do pai na sede, olhando para o horizonte da cidade. O baile tinha acabado. Os convidados tinham ido para casa, mas ela não conseguia dormir. O telefone tocou.
Era um número desconhecido. Adelaide. A voz de Gabriel veio clara e urgente. Você tem uma brecha. O quê? Adelaide sentou ereta. Quem é? É Gabriel. Me escuta. Meus homens nas docas acabaram de ver um carro entrando no setor da Omnicorp. É o Tiago. Adelaide sentiu um arrepio descer pela espinha. Tiago? O que ele está fazendo lá? Ele está se encontrando com Silas Gomes, Gabriel disse. Adelaide pensa. O que o Tiago tem? Os códigos de override. Adelaide arfou. Ele nunca mudou porque era preguiçoso demais para memorizar novos. Se ele der esses códigos para o Silas, eles podem paralisar nossa frota. Vai custar bilhões. Vai falir a empresa até de manhã. Eu posso impedi-lo, Gabriel disse. A voz dele era desprovida de emoção, puramente tática. Mas se eu intervir, não tem volta. Somos parceiros. Você me deve. Adelaide hesitou por apenas uma fração de segundo. Ela olhou para o retrato do pai na parede, o legado que ele construiu do nada. Pensou no rosto presunçoso de Tiago quando ele serviu os papéis do divórcio. Faz isso, Adelaide disse. Para ele. Fica perto do telefone, Gabriel disse. A linha ficou muda. O Porto de Santos era um cemitério de metal enferrujado e contêineres de transporte envoltos em neblina. Tiago estacionou o sedã roubado que ele tinha ligado diretamente, uma habilidade que aprendeu na juventude rebelde, e caminhou em direção ao Armazém 4. 2 homens grandes de terno estavam esperando por ele. Eles o revistaram, pegaram o celular descartável e o levaram para dentro. Silas Gomes estava sentado numa caixa de madeira, ladeado por mais 3 guarda-costas. Ele parecia um abutre de smoking. Senhor Teixeira, Silas sorriu. Você parece péssimo. Corta o papo furado, Tiago cuspiu. Você tem o dinheiro? Tenho uma transferência pronta, Silas disse, batendo num tablet. Mas primeiro, os códigos. Tiago recitou a sequência de memória. Alpha 7 Tango Break 44. Autorização M. Teixeira Admin. Silas digitou. Ele observou a tela. Luzes verdes piscaram. Acesso concedido. Incrível! Silas riu. Estamos dentro. Tenho o controle da frota Monteiro. Posso redirecionar cada navio para a Antártida se eu quiser. O dinheiro? Tiago exigiu, estendendo uma mão trêmula. Silas olhou para ele com pena. Tiago, você realmente é um amador. Você acabou de admitir espionagem corporativa e terrorismo cibernético na frente de testemunhas. Por que eu te pagaria quando posso simplesmente te chantagear? O rosto de Tiago desabou. A gente tinha um acordo. Acordos são para iguais, Silas debochou. Você é um passivo. Rapazes, se livrem dele. Façam parecer um assalto que deu errado. Os guarda-costas avançaram, estalando os dedos. Tiago recuou, o terror agarrando a garganta dele. Não, espera, eu tenho mais informação. Adeus, Tiago, Silas disse, virando as costas. De repente, as luzes do armazém explodiram, chovendo faíscas e vidro na sala. A escuridão foi instantânea e absoluta. O que é isso? Silas gritou. Segurem o perímetro. Tiros soaram, rajadas curtas com silenciador. Tip, tip, tip. Os guarda-costas de Silas caíram no chão, gemendo de dor, atingidos nos joelhos e ombros, não letal, mas incapacitante. Uma figura emergiu da fumaça, iluminada pelos faróis do carro lá fora. Era Gabriel Moretti. Ele segurava uma pistola com silenciador numa das mãos, relaxada ao lado do corpo. Atrás dele estavam 6 de seus executores, armados com rifles de assalto. Silas, Gabriel disse, a voz ecoando no espaço cavernoso. Você está brincando com meus brinquedos. Silas congelou. Ele sabia quem Gabriel era, todo mundo sabia. Moretti, isso não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver comigo, Gabriel disse caminhando para frente. Ele chutou o tablet da mão de Silas e esmagou debaixo da bota. Veja bem, a Monteiro Vasconcelos está sob minha proteção agora. Gabriel virou o olhar para Tiago, que estava encolhido atrás de uma pilha de paletes. E você, Gabriel disse suavemente, o ex-marido. Gabriel sinalizou para os homens dele. Eles agarraram Tiago e arrastaram para o centro da sala. Tiago estava soluçando agora, uma bagunça de lágrimas e catarro. Eu não quis dizer, Tiago implorou. Eu vou embora da cidade, eu desapareço. Gabriel guardou a arma no coldre, puxou um telefone e colocou no viva-voz. Ele está seguro, Gabriel disse. A voz de Adelaide preencheu o armazém. Ele está machucado? Só o orgulho dele, Gabriel disse.
E a calça tá um pouco molhada. Tiago olhou pro telefone. Adelaide, Adelaide, graças a Deus, me salva. Essas pessoas são loucas. Silas tentou me matar. Eu ouvi, Tiago. A voz de Adelaide era fria, mais dura que diamante. Eu estou escutando há 10 minutos. O quê? Tiago piscou. O celular descartável que você usou, Adelaide disse. Você realmente achou que eu não sabia dele? Eu comprei esse celular para você há 2 anos, para suas pescarias. Ele tem um rastreador e um dispositivo de escuta. Eu sabia que você estava indo para o Silas antes mesmo de você sair do motel. Tiago desabou. Ela sempre estava 10 passos à frente. Gabriel, Adelaide disse, deixa o Silas ir. Ele sabe as regras. Se ele tentar isso de novo, eu compro a empresa dele e desmonto peça por peça. Combinado, Gabriel disse. Ele assentiu para Silas, que saiu correndo do armazém sem olhar para trás. E o Tiago? Gabriel perguntou. Houve um longo silêncio na linha. Tiago prendeu a respiração. Traz ele para o salão do baile, Adelaide disse. Tem uma última coisa que ele precisa ver. 30 minutos depois, Tiago foi jogado pelas portas do salão vazio do Hotel Fasano. A equipe de limpeza tinha ido embora. A sala estava escura, exceto por um holofote no palco. Adelaide estava sentada numa cadeira no centro do palco. Gabriel estava atrás dela, uma sentinela silenciosa, mas tinha mais alguém ali. Parada ao lado de Adelaide, segurando um tablet e parecendo completamente composta, estava Jéssica. Tiago esfregou os olhos. Jess? O que você está fazendo aqui? Sai de perto dela. Jéssica olhou para ele, o rosto desprovido da expressão de bobinha que ela tinha usado por meses. Ela empurrou os óculos no nariz. Óculos que Tiago nunca tinha visto ela usar. Olá, Tiago, Jéssica disse. A voz dela era articulada, afiada, profissional. Ou devo me referir a você como sujeito 402? Sujeito o quê? Tiago gaguejou. Jéssica não é modelo, Adelaide disse se levantando. Ela caminhou até a beira do palco. Jéssica é uma contadora forense sênior e investigadora particular de Londres. Eu a contratei há 6 meses. Tiago sentiu a sala girar. Você contratou ela? Eu suspeitava que você estava roubando da empresa, Adelaide explicou. Mas precisava de provas, e precisava saber se sua incompetência era deliberada ou só estupidez natural. Então Jéssica foi disfarçada. Jéssica deu um passo à frente. Foi um papel bastante difícil, Tiago. Fingir interesse nas suas histórias de futebol do colegial foi o trabalho mais difícil da minha carreira. Mas você facilitou. Você se gabava das contas offshore enquanto dormia. Você me mostrou os livros escondidos no seu laptop para me impressionar. Foi uma armadilha, Tiago sussurrou, a realização o esmagando. O caso inteiro? Foi uma cilada? O caso foi escolha sua, Tiago, Adelaide disse. Jéssica só te deu a oportunidade. Você cavou sua própria cova. Ela só te entregou a pá. Adelaide jogou uma pasta no chão na frente dele. Esse arquivo contém evidências de desvio, espionagem corporativa e fraude, o suficiente para te colocar numa prisão federal por 20 anos. Tiago caiu de joelhos. Adelaide, por favor, eu sou família. Não, Adelaide disse. Você foi um erro. Ela olhou para Gabriel. Dá a escolha para ele. Gabriel deu um passo à frente, se erguendo sobre Tiago. Ele segurava 2 itens. Na mão esquerda, uma passagem de ida para uma ilha remota no Sudeste Asiático. Na mão direita, o telefone com a polícia na descagem rápida. Opção A, Gabriel estrondou. Você vai embora hoje à noite. Nunca mais volta para o Brasil. Nunca mais fala o nome Monteiro ou Vasconcelos de novo. Você vive numa cabana e pesca para o jantar. Opção B, Adelaide terminou. A gente entrega o arquivo para a Polícia Federal. Você vai para a prisão. E confia em mim, Tiago. Na prisão, você não vai ser o chefe. Você vai ser o tapa-buraco de alguém muito pior que eu. Tiago olhou para a passagem, depois para o telefone. Olhou para a mulher que ele tinha subestimado, para a amante que tinha feito ele de idiota, e para o chefe da máfia que agora era o poder por trás do trono. Ele pegou a passagem. Boa escolha, Gabriel disse. Tiago se levantou, destruído. Ele caminhou em direção à porta. Antes de sair, ele se virou uma última vez. Quem você realmente é, Adelaide? Ele perguntou, a voz tremendo. Adelaide estava ao lado de Gabriel. O chefão colocou uma mão protetora na cintura dela. Ela não se afastou. Ela se inclinou para o toque. Eu sou a dona, Adelaide disse, e a casa sempre ganha. Tiago saiu para a noite, desaparecendo para sempre. Adelaide se virou para Gabriel.
A adrenalina estava passando, deixando-a exausta, mas eufórica. Acabou? Ela perguntou. A ameaça se foi, Gabriel disse. Mas a parceria está só começando. Ele serviu 2 copos de uísque de um cantil no bolso do paletó. Entregou um para ela. A rainha, Gabriel brindou, os olhos queimando com uma intensidade que prometia problemas, paixão e poder. Adelaide bateu o copo dela contra o dele. Um sorriso brincava nos lábios dela. Não era o sorriso de uma dona de casa, era o sorriso de uma governante que tinha encontrado seu rei. Ao lobo, ela respondeu. Eles beberam, o líquido quente e forte enquanto o sol começava a nascer sobre uma cidade que agora era deles para governar. E assim Tiago Teixeira aprendeu a lição mais dura da vida dele. Nunca confunda silêncio com fraqueza. E nunca julgue um livro pela capa, especialmente quando esse livro é dono da biblioteca. Ele perseguiu o brilho de uma vida falsa e perdeu o diamante que estava sustentando ele. Adelaide não só sobreviveu, ela evoluiu. Ela abraçou seu poder, limpou a podridão da vida dela e encontrou um aliado que via seu verdadeiro valor. Às vezes, a pessoa que você descarta é exatamente a pessoa que segura as chaves da sua destruição. Uau, que jornada, hein? E aí, o que você achou? A Adelaide fez a escolha certa se aliando com Gabriel, ou ela só trocou um perigo por outro? Me conta nos comentários. Digita time Adelaide se você acha que ela é uma chefe. Se você curtiu essa história de traição, vingança e a jogada de poder definitiva, já sabe, né? Manda aquele like maroto. Isso realmente ajuda o canal. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder uma história. Valeu por assistir e até a próxima. Por quê? Lorena virou para ele, os olhos flamejando. Porque você nos chamou de erro. Você me chamou de despesa. Eu não ia deixar meu filho crescer sentindo que era um item numa planilha que você ressentia pagar. A gente lutou, sim. Comemos arroz com feijão mais noites do que consigo contar. Mas ele foi amado. Ele nunca foi olhado do jeito que você está me olhando agora. Como um problema a ser resolvido. Fernando sentiu um tique no maxilar. Sou um solucionador de problemas, Lorena. É por isso que você me ligou. Então deixa eu resolver. Ele bateu no vidro da divisória. Eduardo, Delegacia de Cidade Tiradentes. Você vai ver ele? Lorena perguntou, pânico brilhando nos olhos. Nando, ele não sabe. Ele acha que o pai era um mecânico chamado Tomás que morreu num acidente de carro. Fernando congelou. Um mecânico? Parecia mais gentil, ela sussurrou. Mais gentil me matar do que admitir que eu existo. Fernando riu, um som áspero e latindo. Você pintou uma bela imagem, Lorena. Bem, não se preocupa. Não vou despedaçar sua mitologia essa noite. Por enquanto, sou só o financiador do advogado dele. O carro saiu, deslizando sobre os buracos. Fernando olhou pela janela, observando a cidade borrar. Ele sentiu um peso estranho no estômago, uma pesadez que não tinha nada a ver com o jantar. Ele estava prestes a conhecer um fantasma que ele tinha criado sem saber e que acreditava que ele já estava morto. A área de custódia da delegacia cheirava a desinfetante industrial, suor velho e desesperança. Era um assalto sensorial que fez Fernando querer prender a respiração. Ele andou ao lado de João Tavares, o advogado que Gisele tinha convocado. Tavares era um tubarão num terno de seda, um homem que cobrava 2.000 por hora e valia cada centavo. Deixa a conversa comigo, Sr. Lacerda, Tavares disse suavemente, enquanto navegavam os corredores. Só estamos estabelecendo representação e garantindo o bem-estar dele. Quero ver ele, Fernando disse. Quero falar com ele brevemente. Ele provavelmente está assustado e volátil, Tavares avisou. O carcereiro, uma mulher cansada com manchas de café no uniforme, destrancou a pesada porta de aço para a sala de interrogatório 3. Vocês têm 10 minutos, ela grunhiu. Fernando entrou. A sala era uma caixa de concreto com uma mesa aparafusada e 2 cadeiras. Um espelho de 2 faces dominava uma parede. E lá estava ele. Luciano Reilo estava caído na cadeira, a cabeça nas mãos. Estava usando um moletom cinza, jeans e tênis surrados. Ao som da porta, ele olhou para cima. Fernando sentiu o ar deixar os pulmões como se tivesse levado um soco. Não eram só os olhos, embora fossem do mesmo azul gelado que os dele. Era a estrutura do rosto, as maçãs do rosto altas, o maxilar afiado, o jeito que a testa franzia quando estava avaliando uma ameaça. Era olhar num espelho que refletia 30 anos no passado. Luciano se levantou devagar. Era alto, magro, mas de ombros largos com uma energia inquieta vibrando sob a pele.
Ele olhou de Tavares para Fernando, o olhar demorando no terno de Fernando, no relógio, nos sapatos. Estava analisando a riqueza na sala com um cinismo que partiu o coração de Fernando. Quem são vocês? Luciano perguntou. A voz era grave, falhando levemente de fadiga. Vocês não são defensores públicos. Sou João Tavares, Tavares disse, dando um passo à frente e colocando uma pasta na mesa. Sua mãe me contratou para te representar. Luciano bufou, um som seco e afiado. Minha mãe ganha 1.200 por mês. Ela não tem como pagar sua gravata, muito menos sua representação. Um benfeitor interveio. Tavares disse suavemente. Ele gesticulou para Fernando. Esse é o Sr. Lacerda, um velho amigo da família. Amigo? Luciano estreitou os olhos para Fernando. Minha mãe não tem amigos que usam ternos de 5.000. Quem é você de verdade? Fernando se aproximou. De perto, ele podia ver os hematomas de exaustão embaixo dos olhos do menino. Podia ver as manchas de tinta nos dedos, carvão e grafite. Conheci sua mãe há muito tempo, Fernando disse, a voz firme, embora o pulso estivesse martelando na garganta. Ela me ligou. Me contou que você não fez isso. Não fiz, Luciano disse ferozmente, se inclinando para frente. Eu estava andando, só isso, só andando, mas eles não se importam. Para eles sou só mais um moleque de conjunto, capuz levantado, cabeça baixa, deve ser culpado. Eu acredito em você, Fernando disse. E surpreendentemente acreditava. Havia uma honestidade crua na raiva do menino. Não era o olhar evasivo e desviante do culpado, era a indignação justa do inocente. Por que você se importa? Luciano desafiou. O que você quer? Quero saber por que você tinha uma faca, Fernando perguntou, ignorando a questão. Eu não tinha uma faca, Luciano gritou, batendo a mão na mesa. Estava na sarjeta, estava enferrujada. Não era minha. Eu carrego lápis, não lâminas. Olha minhas mãos. Ele estendeu as mãos. Grafite, não sangue. Fernando olhou para os dedos longos e artísticos. Ele estendeu a mão quase instintivamente para tocar o ombro do menino, mas se deteve. Arquitetura, Fernando disse suavemente. Você quer ser arquiteto? Luciano piscou, pego de surpresa. É. E daí? Do que você gosta? Brutalismo? Neoclássico? Luciano hesitou, confuso com a mudança. Modernismo sustentável. Incorporar espaço verde em habitação de alta densidade. As pessoas não deveriam ter que viver em caixas de concreto como essa. Ele gesticulou ao redor da cela. Fernando sorriu. Era um sorriso pequeno e genuíno. Não, não deveriam. Estruturas afetam a alma, não é? Luciano olhou para ele. Realmente olhou para ele pela primeira vez. É, afetam. Senhor Lacerda, Tavares interrompeu. Precisamos revisar o depoimento. Fernando assentiu. Ele recuou em direção à porta. Vamos te tirar daqui, Luciano, Fernando disse. Amanhã. Você tem minha palavra. Por quê? Luciano perguntou de novo, a voz mais quieta agora, vulnerável. Por que você está fazendo isso? Fernando pausou com a mão na maçaneta. Ele olhou para trás para o menino, sua carne e sangue, sentado numa gaiola porque o mundo tinha decidido que ele não importava. Por quê? Fernando disse, a voz grossa com uma emoção repentina e avassaladora. Injustiça é um erro caro, e estou cansado de erros. Ele saiu antes que pudesse dizer qualquer outra coisa, deixando Luciano olhando para ele, uma carranca vincando a testa. Uma carranca que combinava exatamente com a de Fernando, Fórum Criminal da Barra Funda. O tribunal era um teatro de miséria, cheirava a lã úmida e ansiedade. As luzes fluorescentes zumbiam com uma frequência que causava dor de cabeça. Fernando sentou na fileira de trás da galeria pública ao lado de Lorena. Ela estava tremendo. Ele podia sentir os tremores irradiando dela através do banco de madeira. Respira, ele sussurrou, sem olhar para ela. Eles geralmente negam fiança para crimes com arma branca. Ela sussurrou de volta, apertando um terço. Especialmente com ficha anterior. Geralmente, Fernando disse, ajustando os punhos. Mas geralmente o réu não tem João Tavares. O escrivão chamou o caso. Ministério Público versus Luciano Haley. Luciano foi conduzido ao banco dos réus. Ele parecia menor atrás da divisória de vidro. Ele examinou a sala, encontrando a mãe instantaneamente. Ele ofereceu um sorriso bravo e apertado. Então os olhos dele encontraram Fernando. A confusão voltou para o rosto dele. A promotora, uma jovem atarefada com uma pilha de arquivos cambaleando na mesa, se levantou. Meritíssimo, ela começou. O Ministério Público se opõe à fiança. O réu foi encontrado nas proximidades de uma altercação violenta envolvendo drogas de classe A.
Uma arma foi recuperada a metros da pessoa dele. Ele tem um histórico de comportamento antissocial. Acreditamos que há um risco significativo de reincidência e fuga. Lorena soltou um pequeno gemido. Fernando colocou a mão sobre a dela. A mão dele era quente, pesada e sólida. Ela não puxou. João Tavares se levantou. Ele não apressou. Abotoou o paletó e ajustou os óculos. A sala pareceu ficar mais quieta, esperando por ele. Meritíssimo! Tavares começou, a voz um barítono rico que comandava a atenção. O caso do Ministério Público não é meramente circunstancial, é ficção especulativa. Nenhuma impressão digital liga meu cliente à arma. Nenhuma droga foi encontrada em sua pessoa. O histórico de comportamento antissocial se refere a um mural pintado 3 anos atrás. Um ato de expressão artística, não violência. Tavares pausou, deixando as palavras pairarem. Além disso, ele continuou, o Ministério Público sugere risco de fuga. Meu cliente é um estudante bolsista aceito na USP. Ele é tutor de crianças carentes. Ele é o cuidador principal da mãe. Tavares virou, gesticulando em direção à galeria. O senhor Fernando Lacerda, CEO da Lacerda Associados, está presente no tribunal hoje. Ele está preparado para assinar uma fiança no valor de R$ 250 mil para garantir o comparecimento do senhor Hale. Uma onda de murmúrios passou pelo tribunal. Os juízes, 2 mulheres e um homem, olharam para cima surpresos. 250 mil era uma quantia inédita para uma acusação de posse menor nesse tribunal. A juíza principal espiou por cima dos óculos para Fernando. Fernando se levantou, assentindo uma vez cortante. A autoridade que ele irradiava era palpável. Dizia, não sou um homem que aposta em perdedores. 250 mil, a juíza repetiu. E ele está disposto a abrigar o réu em sua residência nos Jardins, caso o tribunal exija uma mudança de endereço para removê-lo do ambiente problemático do conjunto. Tavares acrescentou. Isso era novidade para Lorena. Ela arfou, virando para Fernando. O quê? Silêncio! Fernando sibilou. Os juízes conferiram. Levou menos de 2 minutos. Fiança concedida. A juíza principal anunciou. Condições. Toque de recolher das 19 às 7. Soma de R$ 250 mil. Réu deve residir no endereço fornecido pelo Sr. Lacerda. O martelo bateu. Lorena desabou contra o banco soluçando de alívio. Ele está fora! Ele está fora! Fernando não sorriu. Já estava calculando o próximo movimento. Ele tinha comprado a liberdade do menino, mas também tinha acabado de vincular legalmente o filho a ele. 20 minutos depois, eles estavam nos degraus do fórum. A chuva tinha parado, deixando o asfalto escorregadio e brilhante. Luciano saiu, parecendo atordoado, segurando um saco plástico com os cadarços e o cinto. Lorena correu até ele, abraçando-o ferozmente. Ah, graças a Deus! Graças a Deus! Luciano a abraçou de volta, enterrando o rosto no ombro dela. Por um momento, eles eram um circuito fechado de amor e alívio que Fernando não conseguia entrar. Ele sentiu uma pontada aguda de ciúme, uma dor fria e solitária no peito. Luciano se afastou e olhou para Fernando. Você pagou 250 mil e eu tenho que morar com você? Era a única forma de garantir a fiança, Fernando disse, a voz profissional para mascarar os nervos. O conjunto é considerado um fator de risco. Minha casa não é. Eu nem te conheço, Luciano disse, os olhos estreitando. Por que você faria isso por um amigo da família? Mãe, quem é ele? Lorena olhou para Fernando, os olhos implorando. Agora não. Ainda não. Fernando olhou para o menino. Ele queria dizer, eu sou seu pai. Mas olhando para a desconfiança nos olhos de Luciano, ele sabia que a verdade destruiria a frágil vitória que tinham acabado de conquistar. Sou um homem que investe em potencial, Fernando disse enigmaticamente. E sua mãe está certa. Você tem talento. Não gosto de ver talento desperdiçado numa cela. Ele gesticulou para o BMW, esperando no meio-fio. Entra, Fernando disse. Temos muito para discutir e imagino que você está com fome. Luciano olhou para a mãe. Lorena assentiu, enxugando os olhos. Tá bom, Lucinho, vai com ele. Vou fazer suas malas. Você também vem, Fernando disse para Lorena. O quê? Ela perguntou. Não vou separar vocês, Fernando disse, a voz suavizando. Tem 5 quartos. Você não vai ficar em Cidade Tiradentes sozinha enquanto essa investigação está em andamento. Entra no carro, Lorena. Ela olhou para ele, procurando a armadilha, mas tudo que ela viu foi um homem tentando desajeitadamente e arrogantemente fazer a coisa certa pela primeira vez em 2 décadas.
Ela pegou a mão do filho e o levou em direção ao carro. Fernando os observou. Ele tinha o filho, tinha a ex-esposa, tinha uma batalha legal pela frente. E pela primeira vez em 18 anos, o silêncio na cabeça dele tinha sumido, substituído pelo barulho aterrorizante e caótico de uma família. Jardins, São Paulo. O BMW entrou na entrada de cascalho da mansão dos Jardins. Era uma fortaleza de estuque branco, 4 andares de grandeza vitoriana, modernizada com precisão inflexível. Câmeras de segurança piscavam vermelho nas sombras das cercas vivas manicuradas. Luciano saiu, seu saco de pertences, uma mochila que parecia ter sobrevivido uma guerra, jogada sobre um ombro. Ele olhou para casa, esticando o pescoço. É colonial, não é? Luciano perguntou, a voz quieta. Mas a fachada foi restaurada com... É pedra portuguesa? Fernando olhou para o menino, surpreso. Sim, a maioria das pessoas só vê uma casa grande. Você vê os materiais. Materiais importam, Luciano murmurou. Eles te dizem se um prédio vai durar ou desmoronar. Dentro, a casa era um museu de conforto frio. O hall de entrada era uma vasta extensão de mármore preto e branco. Um lustre de cristal pendia como uma explosão congelada de tentáculos âmbar e vermelhos acima deles. O ar era perfumado com velas caras, sândalo e algo estéril como ozônio. Gisele estava esperando por eles. Ela tinha arranjado uma ceia tardia, o rosto uma máscara de neutralidade profissional, embora os olhos tenham se arregalado imperceptivelmente quando viu Luciano. Bem-vindos, ela disse. Preparei a ala de hóspedes, 2 suítes. Não precisamos de suítes, Lorena disse, apertando a bolsa. 1 quarto tá bom, só 1 quarto. Vocês vão ficar nas suítes, Fernando disse, entregando o casaco a um funcionário silencioso. Essa casa tem 8 quartos, Lorena. Não preciso de você dormindo num armário de vassouras para provar algo sobre sua humildade. O jantar foi um exercício de tensão excruciante. Eles sentaram numa mesa longa o suficiente para pousar um avião. Fernando sentou na cabeceira, Lorena e Luciano à direita. O silêncio era quebrado apenas pelo tilintar de prata contra a porcelana. Luciano comeu rápido, com a fome de um menino em crescimento acostumado a porções menores, mas lembrou dos modos. Esperou Lorena começar. Não falou de boca cheia. Então, Fernando disse cortando o bife com precisão cirúrgica. USP, arquitetura. Se eu conseguir ir, Luciano disse sombriamente, empurrando uma ervilha pelo prato. Difícil estudar carga horária quando você está na prisão. Você não vai para a prisão, Fernando declarou. Tavares vai desmontar o caso deles. Tavares custa uma fortuna, Luciano disse, olhando diretamente para Fernando. Por que você está fazendo isso? Minha mãe disse que você era um velho amigo, mas nunca ouvi seu nome. Nem uma vez. E a gente conversa sobre tudo. Lorena congelou, o garfo a meio caminho da boca. Fernando tomou um gole de vinho, um Bordeaux rico que tinha gosto de ferro. Conheci seu pai. A mentira tinha gosto azedo, mas ele a entregou suavemente. Luciano se animou. Tomás, você conheceu Tomás? Brevemente, Fernando disse. Trabalhamos juntos há muito tempo. Ele era um bom homem com má sorte. Ele morreu num acidente, Luciano disse, recitando a mitologia que Lorena tinha construído. Antes de eu nascer. Sim, Fernando disse, os olhos travando com o olhar aterrorizado de Lorena. Ele perdeu muita coisa. Então você está fazendo isso por quê? Culpa? Luciano pressionou. Ele era afiado. Afiado demais. Dever. Fernando corrigiu. Quando um homem acumula os recursos que tenho, ele tem o dever de corrigir desequilíbrios na planilha. Considere isso uma bolsa de estudos, um investimento. Luciano olhou ao redor da sala. A arte abstrata, as cortinas pesadas, a extensão solitária da mesa. É uma casa bonita, Luciano disse, mas é fria. Os tetos são altos demais para as dimensões do cômodo. A acústica é ruim, dá para ouvir o eco do próprio garfo. Não foi construída para pessoas morarem, foi construída para pessoas ficarem impressionadas. Fernando largou a faca. Ninguém tinha criticado a casa dele em 10 anos. Todo mundo babava pelas matérias de decoração. E como você consertaria? Baixa a iluminação, Luciano disse instantaneamente. Adiciona tecidos nas paredes para abafar o som. Divide o espaço aberto com divisórias. Cria espaços onde você não pode ser visto da porta. Uma casa deveria ter segredos. Esse lugar te expõe. Fernando ficou olhando para ele. O menino tinha diagnosticado a falha espiritual da casa em 5 minutos. Era uma casa para um homem sem nada a esconder e ninguém para abraçar.
Interessante, Fernando murmurou. Talvez você possa fazer alguns esboços, já que tem toque de recolher e nenhum lugar para ir. Talvez, Luciano deu de ombros, recuando para o moletom. Lorena os observou, o coração martelando. Eles já estavam falando uma língua que ela não entendia. A língua de ângulos e luz e estrutura. Ela viu a perigosa fagulha de conexão, e pela primeira vez, ela temeu a influência de Fernando mais que a rejeição dele. Os 3 dias seguintes foram um purgatório estranho. Luciano estava confinado à casa pela ordem judicial. Ele passava o tempo andando pelo jardim ou sentado na biblioteca, desenhando furiosamente num caderno surrado. Fernando se pegou chegando em casa mais cedo. Ele disse para Gisele que era para monitorar a situação legal, mas a verdade era que ele queria observar o menino. Na noite de quinta-feira, Fernando entrou na biblioteca. Luciano estava jogado no tapete persa, cercado de folhas de papel. Estava desenhando com um bastão de carvão, a mão movendo em arcos amplos e confiantes. O que é isso? Fernando perguntou, parado sobre ele. Luciano não pulou. É um conceito para o conjunto. Se demolissem os prédios verticais e construíssem casas térreas de alta densidade com pátios comunitários, você reduziria o crime criando espaço defensável. As pessoas protegem o que sentem que pertence a elas. Ninguém sente que pertence a uma torre de concreto. Fernando se abaixou. O desenho era tosco, mas brilhante. Mostrava uma compreensão do comportamento humano, não apenas tijolos. Teoria do espaço defensável de Newman. Fernando notou. Ambicioso para um calouro. Eu leio muito, Luciano disse. Biblioteca é de graça. Fernando olhou para as mãos do menino, manchadas de preto com carvão. Ele lembrou das próprias mãos naquela idade, manchadas de tinta, antes de começar a se preocupar com manicures e apertos de mão. Você tem bom olho, Fernando disse. Era o primeiro elogio genuíno que tinha dado em anos. Mas suas paredes de sustentação aqui, ele apontou para uma seção, são insuficientes. O vão do telhado é largo demais. Ia desabar. Não, não ia, Luciano argumentou. Não se eu usasse madeira laminada cruzada. Madeira entorta. Aço é previsível. Aço é frio, Luciano retrucou. Madeira respira. Eles discutiram por 1 hora. Discutiram sobre resistência à tração, sobre luz, sobre a ética da gentrificação. Por 1 hora, Fernando não era o CEO bilionário, e Luciano não era o réu criminal. Eram apenas duas mentes se atritando, criando fagulhas. Lorena ficou parada na porta, não notada. Ela observou Fernando desenhando no papel de Luciano, corrigindo uma linha, e Luciano assentindo, absorvendo o conhecimento como uma esponja. Ela viu as semelhanças na postura deles, o jeito que ambos se inclinavam, o jeito que franziam as testas. Ela sentiu uma tristeza repentina e aguda. Ela os tinha mantido separados para proteger Luciano, mas olhando para eles agora, ela se perguntou se também tinha roubado algo vital dele. Nando, ela disse, entrando na sala. O feitiço quebrou. Fernando se levantou, tirando poeira dos joelhos. Luciano se apressou a juntar os papéis. Preciso falar com você, Lorena disse para Fernando. A sós. Fernando assentiu. Luciano vai se lavar para o jantar. Quando o menino foi embora, Lorena virou para Fernando. Para. Parar o quê? Para de bancar o pai. Para de tentar impressionar ele com seu conhecimento e sua biblioteca. Você não tem o direito de ser o mentor agora, Nando. Você não tem o direito de aparecer e ser o herói porque é divertido para você. Divertido? A voz de Fernando subiu. Você acha que isso é divertido? Tenho uma reunião de conselho amanhã sobre uma fusão de 2 bilhões, e em vez disso estou debatendo estrutura de telhado com um adolescente que acha que sou um estranho. Então por que você está fazendo isso? Porque ele é talentoso, Fernando gritou. Ele tem um dom, Lorena, um dom que eu reconheço, e não vou deixar ele apodrecer numa cela ou definhar desenhando em guardanapos por causa de um sistema que é manipulado contra ele. Ele não precisa da sua ambição, Lorena sibilou. Ele precisa da mãe, ele precisa de segurança, ele precisa saber que amor não é condicionado à performance. E o que você deu para ele? Fernando retrucou, instintos cruéis brilhando. Pobreza, luta, um pai morto falso. Eu dei para ele um lar, Lorena disse, lágrimas brotando nos olhos. Um lar que não estava vazio, mesmo se a geladeira estava. Não se atreva a me julgar, Fernando Lacerda. Você assinou o cheque. Você comprou sua paz. Não reclama agora das taxas de juros. Fernando virou, olhando para o fogo. As chamas dançavam, consumindo o oxigênio da sala.
Não estou te julgando, ele disse baixinho. Estou me julgando, e não gosto do veredito. Sexta-feira de manhã trouxe chuva e uma decisão que despedaçaria a frágil paz da casa. João Tavares chegou cedo, colocando um acordo de delação na mesa do café da manhã. Pena suspensa, Tavares explicou. Sem tempo de prisão, mas uma confissão de culpa. Aceita, Lorena implorou aterrorizada. Luciano olhou para Fernando. Você disse que os inocentes não deveriam se curvar ao conveniente. Eu disse, Fernando disse, olhando para o documento. Ele viu a armadilha. Uma ficha criminal barraria Luciano de bolsas, de vistos, do futuro dele. Se você assinar isso, você está seguro, mas está limitado. Se você lutar, você arrisca prisão, mas luta pelo seu nome. Eu não fiz isso, Luciano disse, empurrando o papel. Não vou dizer que fiz. Fernando assentiu, um orgulho feroz queimando no peito. Então lutamos. Gisele, pega o carro, vamos encontrar a verdade. As próximas 48 horas foram um borrão de intervenção de alto risco. Fernando não apenas contratou investigadores, ele mobilizou um exército particular. Ele gastou 50 mil em propinas e recompensas em Cidade Tiradentes sozinho. Até segunda-feira de manhã, eles tinham. Um celular descartável localizado pela equipe de segurança continha mensagens de um traficante chamado Fantasma se gabando de ter jogado a faca fora. O julgamento foi curto. Tavares apresentou as novas provas com precisão teatral. O júri deliberou por menos de uma hora, não culpado. As palavras soaram como um sino. Lorena desabou de alívio. Luciano fechou os olhos, soltando um suspiro que parecia ter segurado por semanas. Mas o verdadeiro julgamento aconteceu uma hora depois no banco de trás do BMW, enquanto ele esperava do lado de fora do fórum. Você me salvou, Luciano disse, olhando para Fernando com uma mistura de admiração e confusão. Você realmente fez. Você foi ao conjunto você mesmo, o Caleb me contou. Tinha que ter certeza, Fernando disse olhando pela janela. Investimentos requerem supervisão. Para com isso, Lorena disse abruptamente. Ela enxugou as lágrimas. Para de mentir para ele, Fernando. Luciano olhou entre eles. Mentindo sobre o quê? Fernando congelou. Ele olhou para a ex-esposa. Ele viu a determinação nos olhos dela. Ela estava certa. O cheque tinha sido compensado. A dívida estava paga. Mas a verdade ainda estava em aberto. Eu não conheci seu pai, Tomás. Fernando disse suavemente, virando para o menino. O quê? Não tinha Tomás nenhum. Fernando continuou, a voz falhando. Tinha só um homem que era jovem demais, egoísta demais e obcecado demais com o próprio reflexo para ver o valor do que tinha. Um homem que chamou a esposa de erro caro e deixou ela sair na chuva. Luciano ficou parado. Ele olhou para Fernando, as peças se encaixando. Os olhos, o queixo, a conexão instantânea sobre esboços e aço. Você, Luciano sussurrou. É você. Eu sou seu pai, Luciano, Fernando disse. Não sabia que você existia até Lorena ligar, mas isso não é desculpa. Eu deveria ter olhado para trás. Eu nunca olhei para trás. Luciano se afastou, pressionando contra a porta, a admiração nos olhos se transformando em traição. Você deixou a gente passar fome. Você morou num palácio enquanto minha mãe trabalhava turnos duplos. Você me deixou acreditar que meu pai era um herói. Não sou nenhum herói, Fernando disse, enfiando a mão no bolso. Ele tirou o velho cheque de acordo que Lorena tinha devolvido e rasgou ao meio. Sou um homem com muito dinheiro e uma vida muito vazia. Não espero que você me perdoe, mas estou pedindo para você me deixar consertar o telhado, me deixar pagar a universidade, me deixar te ajudar a construir essas casas, não como pai, não ganhei esse título, mas como parceiro. Luciano olhou para o cheque rasgado. Ele olhou para a mãe, que assentiu devagar. Então ele olhou para o homem que tinha salvado a vida dele, o homem que compartilhava seu rosto. Não vou ficar nos jardins, Luciano disse, a voz trêmula mas firme. Vou para casa, para a cidade Tiradentes. Eu sei, Fernando disse. Mas, Luciano acrescentou pausando enquanto abria a porta. A biblioteca. A acústica é terrível. Se eu te mandar um projeto para renovação, você olha? Fernando sorriu. Era um sorriso genuíno, quebrado e esperançoso. Eu adoraria. Luciano saiu. Ele se afastou com a mãe, de volta à vida deles. Mas ele não olhou para trás com raiva. Ele olhou para trás com uma pergunta. Fernando os observou ir. A chuva tinha parado. Pela primeira vez em 18 anos, a previsão era clara. Passamos nossas vidas construindo fortalezas para manter o mundo do lado de fora, achando que segurança está na solidão.
Mas Fernando Lacerda aprendeu que as estruturas mais fortes não são feitas de aço ou pedra. São feitas de verdade, perdão e a coragem de admitir quando estamos errados. Ele não comprou o amor do filho, ele ganhou o direito de estar na sala. E às vezes, só estar na sala é a maior vitória de todas. Se essa história te emocionou, não esquece de dar aquele like e se inscrever para mais histórias de redenção e conexão humana. Compartilha isso com alguém que precisa saber que nunca é tarde demais para consertar um erro. Valeu por assistir. Você me custa muita paz, Lorena. Você é um erro caro. Essas foram as últimas palavras que Fernando Lacerda disse para a esposa antes de jogar um cheque de acordo pela mesa de Mogno. Um cheque que mal cobria o aluguel, muito menos um futuro. Ele achou que estava comprando a liberdade dele. Ele achou que estava cortando uma sanguessuga. Ele não sabia que enquanto ela saía na chuva, tremendo e em silêncio, ela carregava 2 corações batendo dentro da caixa torácica. 18 anos de silêncio. 18 anos construindo um império sobre uma fundação de gelo. Até hoje, quando o telefone tocou e a mulher que ele descartou voltou com uma conta que ele não podia pagar só com dinheiro. Essa é a história da dívida que finalmente venceu. O som da caneta arranhando o papel era mais alto que o trovão, chacoalhando as vidraças da mansão nos jardins. Era uma Mont Blanc Meister, pesada e preta, um instrumento de autoridade. Para Fernando Lacerda, 32 anos e já cansado de envolvimentos emocionais, o som era a fricção da libertação. Assina aqui, Fernando disse. Ele não levantou o olhar. Estava estudando os veios da madeira na mesa, traçando o redemoinho caótico do mogno, com olhos que se recusavam a reconhecer a mulher, parada a 1 metro de distância. Lorena Hale não pegou a caneta imediatamente. Ela ficou parada com as mãos apertadas sobre a barriga, escondidas sob as dobras folgadas de um cardigã de lã cinza que já tinha visto dias melhores. O ar na biblioteca era sufocante, perfumado com papel velho, cera de abelha e o cheiro metálico e afiado da impaciência de Fernando. Ela sentiu uma onda de náusea rolar através dela, uma revirada física que a tinha atormentado por 6 semanas, mas ela engoliu, sentindo o gosto de bile e medo. Fernando, ela sussurrou, a voz rachada, seca e quebradiça. Por favor, só olha para mim. Fernando exalou um sibilo afiado de ar pelo nariz. Ele ajustou os punhos da camisa sob medida, a seda fria contra o pulso. Ele finalmente levantou a cabeça. Os olhos dele eram da cor de um mar de inverno, frios e agitados com uma irritação que ele sentia totalmente justificada em sentir. Já discutimos isso, Lorena, ele disse, o tom cortado, as vogais arredondadas e afiadas. Os advogados discutiram isso. O acordo pré-nupcial era claro. Infidelidade não é a única quebra de contrato. Incompatibilidade irreconciliável cobre o resto. Você está me sufocando. Você quer uma vida que eu não tenho energia para curar para você. Eu nunca pedi uma vida curada, Lorena disse, dando um passo à frente. O tapete abafou os passos, fazendo ela se sentir como um fantasma, assombrando uma casa da qual estava sendo exorcizada. Eu pedi um marido, você nunca está aqui. E quando está, você olha através de mim como se eu fosse uma mancha na sua janela. E agora, Fernando disse batendo no documento, estou limpando o vidro. A crueldade tirou o ar dos pulmões dela. Não era só que ele estava deixando ela, era a eficiência. Ele estava tratando o casamento de 3 anos como uma subsidiária falindo que precisava ser liquidada para estancar o sangramento. Não estou bem, Nando. Ela tentou, o apelido escapando antes que ela pudesse segurar. Ela sentiu o segredo pressionando contra os dentes. Estou grávida, vamos ter um bebê. Era a carta de triunfo. Era a âncora que podia segurar o navio. Mas enquanto ela olhava para ele, para o deboche curvando o canto da boca, para a total falta de calor na postura, uma percepção aterrorizante a paralisou. Se ela contasse agora, ele não veria uma criança. Ele veria uma armadilha. Ele veria outra despesa, outra algema. Ele ia achar que ela estava mentindo para manter as garras na fortuna dele. Ou pior, ele ia pegar a criança e descartá-la de qualquer jeito, enterrando ela em custos legais até perder a custódia. Fernando Lacerda ganhava toda a guerra que começava. Você sempre não está bem, Fernando disse, se levantando. Ele era alto, imponente, pairando sobre a mesa como um juiz. Dores de cabeça, fadiga, nervos. Você é de alta manutenção, Lorena. Você é uma exaustão cara. Esse cheque, ele gesticulou para o pedaço de papel descansando em cima do decreto de divórcio. É generoso.
É mais do que você trouxe para esse casamento. Pega, recomeça. Encontra alguém que goste dessa dependência grudenta. Alguém simples, alguém como você. O advogado, Dr. Lacerda, limpou a garganta constrangido. Senhora Lacerda, se assinar aqui, você renuncia a todos os direitos sobre ganhos futuros da Lacerda Associados e qualquer reivindicação ao portfólio imobiliário do Sr. Lacerda adquirido após hoje. Lorena olhou para o papel. Ela não estava lendo o juridiquês. Estava pensando na consulta médica que tinha ido ontem. 6 semanas. Ela estava grávida de 6 semanas. Ela tinha planejado contar para o Fernando essa noite no jantar. Tinha comprado um par minúsculo de sapatinhos. Estavam atualmente na bolsa dela, bem do lado da mão. Fernando. Ela tentou uma última vez, olhando nos olhos dele. Tem uma coisa que você precisa saber. Antes de eu assinar. Isso muda as coisas. O celular de Fernando vibrou. Ele olhou para a tela e o rosto suavizou instantaneamente, um olhar de adoração que ele não dava para Lorena há anos. Era uma mensagem de Sabrina Miranda, a atriz, a mulher que estava em todos os outdoors da Paulista. Saudades, amor, vem logo. Fernando enfiou o celular de volta no bolso e olhou feio para Lorena. Nada muda as coisas, Lorena. Estou apaixonado pela Sabrina. Ela me entende. Ela entende a pressão desse mundo. Você não. O que você tem para dizer? Guarda para você. Só assina a droga dos papéis pra gente seguir em frente. O coração de Lorena virou gelo. Ela olhou para o homem que tinha amado por 3 anos, o homem que ela tinha cuidado quando estava gripado, o homem em quem ela acreditou quando cada investidor riu na cara dele. Ele não era mais aquele homem. Era um monstro, num terno de 3 peças. Se ela contasse sobre o bebê agora, ele ia achar que era uma armadilha, ia achar que ela estava usando a criança para prendê-lo, ou pior, para conseguir mais dinheiro. Ele ia arrastar a criança para uma batalha de custódia, transformando o bebê num objeto de relações públicas. Não, ela pensou, meu filho não vai ser um objeto. O queixo de Lorena endureceu. A tristeza nos olhos desapareceu, substituída por uma determinação fria e férrea que Fernando nunca tinha visto antes. Era um olhar que pertencia a uma sala de reuniões, não a uma cozinha. Tá bom, Lorena disse, a voz subitamente firme, caindo 1/8. A náusea diminuiu, substituída por uma clareza fria. Você quer ser livre, Fernando? Você está livre. Fernando piscou, surpreso pela mudança súbita no comportamento dela. Ele pegou os papéis rapidamente, checando a assinatura, garantindo que a liberdade dele estava legalmente vinculada. Bom, Gisele vai te chamar um táxi. Pode mandar buscar suas coisas. Não quero elas, Lorena disse. Ela virou em direção às pesadas portas de carvalho. Não quero nada que estava nessa casa. Lorena, Fernando chamou quando ela alcançou a maçaneta. Ele pegou o cheque que ela tinha deixado na mesa. Você esqueceu o dinheiro. Ela parou. Ela olhou para trás para ele, a mão descansando na barriga, protegendo a pequena fagulha de vida que ele nunca saberia. Fica com ele, ela disse, os olhos secos, queimando com uma dignidade que deixou Fernando desconfortável pela primeira vez naquele dia. Você vai precisar, custa muito ser tão vazio quanto você é. Ela saiu. A porta pesada clicou fechando, selando o silêncio. Fernando ficou sozinho na biblioteca. A tempestade lá fora chicoteava contra o vidro. Ele olhou para o cheque, depois para os papéis assinados. Ele sentiu uma fagulha momentânea de algo. Desconforto? Arrependimento? Não, era alívio. Ele se serviu de um uísque, líquido âmbar espirrando no cristal. Boa viagem, ele murmurou, erguendo o copo para a sala vazia. Ele não fazia ideia de que tinha acabado de abrir mão da única coisa que realmente importaria. São Paulo, dias atuais, 18 anos depois. O horizonte de São Paulo tinha mudado, e Fernando Lacerda tinha ajudado a mudá-lo. Do 45º andar da Torre Lacerda Associados na Faria Lima, a cidade parecia uma placa de circuito de luz e ambição. Fernando ficou parado perto do vidro do chão ao teto, olhando para baixo para o cinza do Rio Pinheiros. Aos 50 anos, ele era mais impressionante do que tinha sido aos 32. A prata no cabelo nas têmporas tinha sido cuidadosamente mantida pelos melhores barbeiros dos jardins. O terno era um azul marinho escuro sob medida, cortado para esconder o leve engrossamento da cintura, embora ainda estivesse em forma, alimentado por um regime de squash e solidão. Ele valia 400 milhões de reais agora. Tinha adquirido 3 firmas de tecnologia, uma empresa de logística de transporte e uma reputação como cirurgião corporativo.
Ele cortava o podre, salvava o corpo e não se importava com a dor causada durante a operação. Sua reunião das 3 foi cancelada, Sr. Lacerda. A delegação japonesa está presa em Guarulhos por causa das greves. Uma voz cortou o silêncio. Fernando não virou. Ele observou uma barcaça lutar contra a corrente do rio. Remarca para terça e manda uma garrafa do Petrus 82 pro hotel deles com minhas desculpas. Já feito, a voz respondeu. Gisele Brandão estava parada perto da porta segurando um tablet. Ela estava com ele desde o começo, desde o dia em que Lorena foi embora. Gisele tinha 55 anos agora, feições afiadas, ferozmente inteligente, e a única pessoa na Terra que não tinha medo de Fernando. Ela era a guardiã dele, a consciência dele quando ele se dava ao trabalho de ouvir, e a arquiteta da agenda dele. Você tem uma janela, Gisele notou, tocando na tela. Poderia ir para casa mais cedo. Fernando bufou, finalmente virando da janela. Para casa para fazer o quê, Gisele? Rearranjar a coleção de arte? A cobertura é silenciosa o suficiente como está. Poderia namorar de novo, Gisele sugeriu. O tom dela era neutro, embora os olhos segurassem uma pena familiar que ele detestava. A Sra. Sterling ligou 3 vezes. A Sra. Sterling quer um doador para o evento beneficente de cavalos dela, não um marido, Fernando disse, movendo-se para sua enorme mesa de vidro. Ele sentou, a cadeira de couro gemendo suavemente. Sou casado com isso, Gisele. Isso funciona. Isso nunca pergunta onde eu estive. Também não segura sua mão quando você está morrendo, Gisele murmurou. Planejo viver para sempre por pirraça, Fernando retrucou abrindo o laptop. É só isso? Gisele hesitou. Era uma hesitação rara. Geralmente ela era movimento fluido e certeza. O quê? Fernando disparou, olhando para cima. Houve uma ligação, Gisele disse devagar. Na linha privada. Aqui ignora a central. Aqui só 5 pessoas têm o número. Fernando franziu a testa. Quem? Ela não deu um nome inicialmente, mas o identificador de chamadas era um telefone fixo de um orelhão em Cidade Tiradentes. Cidade Tiradentes? Fernando ergueu uma sobrancelha. Não conheço ninguém em Cidade Tiradentes. Ela disse. Gisele pausou, olhando para ele com uma intensidade que fez a pele dele arrepiar. Ela disse que era o erro caro. A sala pareceu cair de temperatura. O ar-condicionado zumbia, mas de repente o silêncio era ensurdecedor. A mão de Fernando congelou sobre o mouse. O erro caro. A frase se arrastou para fora do cofre de memória que ele tinha selado 18 anos atrás. Ele viu a chuva. Ele viu o cardigan cinza. Ele viu o cheque deixado na mesa. Lorena. Ele respirou. O nome tinha gosto de cinza. Ele não tinha pensado nela em anos. Verdadeiramente. Não tinha havido cartões de Natal, nem demandas de pensão, nem ligações bêbadas de madrugada. Ela simplesmente tinha sumido no anonimato espalhado de São Paulo. Ele tinha assumido que ela voltou para o interior, casou de novo com um encanador e engordou na mediocridade. Ela deixou um número? Fernando perguntou, a voz tensa. Ela está na linha, Gisele disse suavemente. Coloquei ela em espera. Fernando olhou para a luz vermelha piscando no console. Ela pulsava como um batimento cardíaco. Por que agora? Ela estava quebrada? Morrendo? Ela finalmente queria os 25 mil ajustados pela inflação? Um cinismo afiado por décadas de guerra corporativa endureceu o peito dele. Ela queria dinheiro. Eles sempre queriam dinheiro. Passa a ela, Fernando disse, se recostando, compondo o rosto numa máscara de indiferença entediada, mesmo que ninguém pudesse vê-lo. Gisele assentiu e apertou um botão no console, depois saiu da sala, fechando a porta suavemente. Fernando pegou o receptor. Ele não falou primeiro. Era uma jogada de poder. Esperar a outra parte quebrar o silêncio. Por 10 segundos, havia apenas o som de estática e tráfego distante do outro lado. Ruído de fundo, uma sirene uivando. Olá, Fernando. A voz veio. Era mais velha. O timbre era mais áspero, gasto pelo tempo e talvez cigarros ou tristeza, mas era inconfundivelmente ela. Lorena, ele disse friamente. A que devo o prazer? Faz um tempo. 18 anos, 4 meses e 12 dias, ela respondeu instantaneamente. Não havia calor na voz dela, apenas uma exaustão desesperada e irregular. Sou um homem ocupado, Lorena. Se isso é sobre o acordo, não quero seu dinheiro. Para mim, ela o cortou. Nunca peguei antes e não quero agora. Então por que ligar? Nostalgia? Estou ligando porque não tenho escolha, ela disse. A voz dela tremeu, e por um segundo,
Ele ouviu a mesma jovem mulher parada na biblioteca dele. Vendi o carro, vendi o anel da minha mãe, fiz turnos duplos na lanchonete, mas não é suficiente. Os advogados dizem que precisamos de um criminalista de verdade, Fernando. Um de verdade, não um defensor público. Fernando franziu a testa. Advogados? Você está em apuros? Não eu, ela disse. Ela respirou irregular. Luciano. Quem é Luciano? O silêncio do outro lado se esticou, pesado, e prenhe de uma verdade que estava prestes a despedaçar o mundo dele. Luciano, ela disse, a voz caindo para um sussurro que rugiu no ouvido dele. É seu filho. Fernando soltou uma risada curta e incrédula. Era um reflexo defensivo, um escudo saltando para desviar um golpe que ele não tinha visto vindo. Meu filho, ele repetiu, as palavras com gosto absurdo. Lorena, por favor, se isso é uma chantagem, é uma bem desajeitada. 18 anos. Você espera 18 anos para me dizer que tem um filho. Eu esperei porque queria que ele fosse decente. A voz de Lorena endureceu, despida do tremor anterior. Eu queria que ele soubesse como amar pessoas, não apenas possuí-las. Eu criei ele longe de você para salvá-lo de se tornar você. E ainda assim, Fernando contra-atacou, o aperto no telefone apertando até os nós dos dedos ficarem brancos. Aqui está você, pedindo dinheiro. Parece que seu terreno moral elevado tem uma etiqueta de preço afinal. Ele está preso, Fernando, ela gritou. O som distorceu na linha, um rugido e aterrorizado. A explosão o chocou em silêncio. Lorena nunca gritava, ela chorava, ela recuava, mas nunca gritava. Ele não fez isso, ela continuou, apressando as palavras agora, soluçando. Ele estava no lugar errado. Uma batida de drogas num conjunto habitacional em Cidade Tiradentes. Eles varreram todo mundo. Ele estava só voltando para casa do trabalho de tutoria. Mas a polícia, eles encontraram uma faca por perto. Estão colocando nele porque ele tem uma advertência anterior por pichação. Estão acusando ele de intenção de tráfico e porte de arma. Ele está olhando para 5 anos. Fernando, 5 anos. Ele tem 18. É um menino. Ele devia entrar na USP no outono para estudar arquitetura. A mente de Fernando disparou. Arquitetura. Eu queria ser arquiteto, ele pensou involuntariamente, antes das finanças tomarem conta. Por que eu deveria acreditar em você? Fernando perguntou, embora o gelo no peito dele estivesse começando a rachar biologicamente. Por que eu deveria acreditar que ele é meu? Porque ele tem seus olhos, Lorena disse, a voz oca. E ele tem sua teimosia. E porque estou disposta a fazer um teste de DNA agora mesmo, mas não temos tempo para o resultado do laboratório voltar antes da audiência de fiança amanhã de manhã. Se ele ficar em custódia preventiva, ele perde a bolsa. Ele perde tudo. Fernando girou a cadeira, olhando para a cidade de novo. As luzes de São Paulo pareciam mais afiadas, mais ásperas. Um filho. Um menino de 18 anos chamado Luciano. O que você quer? Fernando perguntou baixinho. Preciso de 50 mil para fiança, ela disse. E preciso de um advogado que não esteja sobrecarregado e mal pago. Preciso que você use esse poder que você tanto ama para salvar um menino que compartilha seu sangue, mesmo que você não saiba o nome dele. E se eu disser não? Então você me prova certa, Lorena disse. Você prova que você realmente é só um talão de cheques num terno. E eu vou contar a verdade pro Luciano. Eu disse para ele que o pai estava morto. Um homem bom que morreu jovem. Se você recusar, vou àquela sala de visitas e conto para ele que o pai dele está vivo, rico, e decidiu que ele não valia a pena salvar. A ameaça pairou no ar. Não era chantagem. Era uma promessa de devastação emocional. Fernando sentiu uma sensação estranha no peito. Não era amor. Ele não conhecia esse menino. Era um desafio ao ego dele. Era uma mancha no nome Lacerda. Um Lacerda numa gaiola. Um Lacerda precisando de defensor público. Onde você está? Fernando exigiu. No orelhão fora do mercadinho na Rua Major. Meu celular foi cortado ontem. Fica aí, Fernando disse. Estou indo. Você não precisa vir, Lorena disse rapidamente, parecendo alarmada. Só transfere o dinheiro. Posso te dar os dados do advogado. Não, Fernando disse, se levantando. Ele sentiu uma onda de adrenalina que não sentia desde sua última aquisição hostil. Se vou pagar por esse produto, vou inspecioná-lo. Vou ver você, Lorena, e vou ver o menino. Ele desligou antes que ela pudesse argumentar. Ele apertou o botão do interfone. Gisele. Ela apareceu instantaneamente, como se estivesse pairando. Sim, senhor. Cancela o jantar com o deputado, Fernando disse pegando o casaco. Liga para o motorista.
Vamos para a cidade Tiradentes. Cidade Tiradentes, senhor? As sobrancelhas de Gisele subiram. Sim, e me consegue o João Tavares no telefone. Preciso do melhor criminalista de São Paulo, e preciso dele disponível amanhã de manhã. Está tudo bem, Fernando? Gisele perguntou, largando o título formal. Fernando parou na porta. Ele olhou para ela, o rosto pálido, mas os olhos queimando com uma luz estranha e aterrorizante. Não sei, Gisele. Acho que acabei de adquirir um passivo. Um passivo? Um filho, Fernando disse. Aparentemente tenho um filho. Ele saiu, deixando Gisele atordoada no escritório silencioso e caro. A viagem de elevador levou 40 segundos. Nesses 40 segundos, Fernando Lacerda tentou calcular o ROI da paternidade, mas pela primeira vez na vida, a matemática não funcionava. As variáveis eram caóticas demais. Ele entrou no BMW esperando. O couro cheirava rico e familiar. Rua Major, Cidade Tiradentes, ele disse para o motorista. E dirige rápido. Enquanto o carro deslizava para o trânsito de São Paulo, movendo-se do aço brilhante da Faria Lima em direção às ruas mais ásperas e pichadas da Zona Leste, Fernando observou a chuva riscar a janela. Ele tem seus olhos. Fernando olhou para o reflexo no vidro escuro. Ele se perguntou como seriam aqueles olhos olhando de volta para ele de trás das grades. Cidade Tiradentes, Zona Leste de São Paulo. O BMW parecia uma nave espacial que tinha pousado na Rua Major. Os painéis polidos refletiam o neon de uma placa de lanchonete e o cinza opaco do asfalto molhado. Transeuntes olhavam, alguns com inveja, outros com hostilidade aberta. Fernando Lacerda saiu. O ar aqui tinha um gosto diferente da Faria Lima. Era mais grosso, misturado com fumaça de escapamento, óleo de fritura e o cheiro úmido e terroso de decadência urbana. Ele apertou o casaco de cachemir contra a garoa, se sentindo conspicuamente fora de lugar. Ele a viu imediatamente. Lorena estava parada sob a cobertura do mercadinho, braços apertados ao redor de si mesma. Ela estava usando uma capa de chuva bege que era 2 tamanhos maior, provavelmente comprada de segunda mão. O cabelo, antes um ruivo vibrante que pegava o sol, agora era um tom mais opaco, puxado para trás num coque severo e prático, com mechas grisalhas. 18 anos. Era uma vida inteira. Fernando andou em direção a ela. Ele não apressou. Moveu-se com a cadência medida de um homem que controlava seu ambiente, mesmo quando estava aterrorizado pelo que poderia encontrar. Conforme chegou mais perto, os detalhes se afinaram. As linhas finas ao redor dos olhos, a aspereza das mãos agarrando uma bolsa de couro gasta. Ela parecia cansada, cansada até os ossos, de um jeito que o sono não conseguia consertar. Fernando, ela disse quando ele parou a 1 metro de distância. Ela não sorriu. Não estendeu a mão. Ela olhou para ele com uma mistura de alívio e raiva defensiva. Lorena, ele assentiu, a voz baixa. Você parece velho. Ela cortou um sorriso seco e amargo tocando os lábios. Pobre, cansada. Não se esforce procurando um elogio, Nando. Não é uma sala de reuniões. Eu ia dizer que você parece a mesma. Ele mentiu suavemente, embora houvesse um fantasma da mulher com quem casou no jeito do queixo dela. Entra no carro. Não podemos conversar aqui. Não vou entrar nessa coisa, ela disse olhando para o BMW. Gente como eu não entra em carros assim sem algemas envolvidas. Não seja difícil, Fernando disparou, a paciência se desgastando instantaneamente. Está chovendo. Não vou conduzir uma reunião de família do lado de uma lixeira transbordando de bilhetes de loteria. Entra. Ela hesitou, depois suspirou, a luta drenando dos ombros. Ela andou até o carro. O motorista, um homem estoico chamado Eduardo, abriu a porta para ela. Ela deslizou para o couro creme, parecendo com medo de tocar em qualquer coisa. Dentro, o silêncio era hermeticamente selado contra o barulho da rua. Fernando sentou do lado dela, deixando 1 metro deliberado de espaço entre eles. Me conta sobre a prisão, Fernando comandou, puxando um bloco de notas do bolso do peito. Ele estava voltando do centro comunitário, Lorena disse, olhando para as mãos. Ele dá aula de matemática para os menores. Ele é um bom menino, Nando. Não bebe, não anda com gangues. Ele desenha, só desenha prédios o dia todo. Arquitetura, Fernando murmurou. Você disse que ele quer construir coisas que duram, ela disse pontualmente, diferente do pai dele. Fernando ignorou a alfinetada. O boletim de ocorrência? Disseram que ele se encaixava na descrição. Moletom, jeans, altura. Encontraram ele correndo. Ele estava correndo porque começou a chover, Nando.
Mas eles o derrubaram, encontraram uma faca na sarjeta a 3 metros de distância e decidiram que era dele. Não testaram impressões digitais, só viram um menino do conjunto e fecharam o caso. Fernando bateu a caneta contra o bloco. E a advertência anterior? Ele tinha 15 anos, Lorena disse defensivamente. Ele pintou um mural numa parede abandonada. Não era pichação, era arte, mas o poder público não viu assim. Uma ficha criminal é uma ficha criminal, Lorena. O juiz não vai se importar com intenção artística. Fernando fechou o caderno. Ele virou para olhar para ela completamente. Por que você não me contou quando ele nasceu?